Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Vozes da Literatura. Hoje à conversa com os amigos íntimos e sempre Rómulo de Carvalho e António Gedeão, em conjunto de poeta, professor, autor dramático, cientista e historiador, nascido na cidade de Lisboa a 24 de novembro de 1906. Rómulo de Carvalho concluiu no Porto o curso de Ciências Físico-Químicas, exercendo depois a atividade de professor inicial. Teve um papel importante na divulgação de temas científicos, colaborando em revistas da especialidade e organizando obras no campo da história das ciências e das instituições. António Gedeão, sua voz poética, nasce em 1956 com a obra Movimento Perpétuo, seguida de um vasto leque de publicações. Viemos encontrá-lo aqui, ao escritório da sua casa de férias, ao que apelida Santuário das Razões. Muito boa noite, António Gedeão. Boa noite. O senhor tornou-se, aos olhos de todos, digamos, uma personagem multifacetada e de apurada cultura. Como é isso possível? Seria mais fácil perguntar o que é impossível. Há sempre pelo menos uma resposta cosmológica automática. Fazer a Terra parar de girar. Agora, no que toca à existência, tudo está ao alcance humano. A cultura, os sentidos que damos à vida, a escolha das áreas que a vão enriquecer. Eu costumo dizer ao meu filho, o mundo é nosso, porque é. Mas é claro que tudo tem um começo. Comecei a escrever os meus primeiros poemas aos 5 anos e aos 10 decidi completar as Lusíadas de Luís Camões, era uma criança precoce. É claro que foi a par desta inclinação para as letras que entrei no Liceu Gil Vicente e aí tomei contacto com as ciências e acabei por despertar um novo interesse. E a cultura explica-se assim, abre caminhos em coincidências e segue por aí fora. É um desejo, no fundo, porque ninguém gosta de ser burro, nem é o que se passa à nossa frente, não é? Uma personagem multifacetada, disse, não disse? Tem que ser o resultado da procura de uma vida e o que de facto mexe mais com as pessoas é esta mistura entre duas áreas distintas, mas que para mim, no fundo, são duas línguas que se complementam e fazem o mundo, de maneira que não podem ser tão dispares assim. Fala em duas línguas que se rematam. Os teus poemas tratam muitas vezes essa simbiose perfeita entre a ciência e a poesia, e aí reside grande originalidade. Pode dizer que a comunhão entre estes dois mundos foi o que encetou o nascimento da sua voz poética? Engraçado. O nascimento passa sempre por uma comunhão, é verdade. A minha personalidade enquanto António Gedeão mostra isso mesmo, mas não seria coerente dizer que se baseava apenas nessa junção. O Gedeão também é vida, é sonho, lucidez, esperança. É difícil de catalogar essa originalidade, se assim pode ser entendida, mas no que diz respeito à coexistência da ciência e da poesia, são claro marcas inevitáveis, se não no seu nascimento, pelo menos no seu desenvolvimento. Acaba de nos falar num assunto oportuno, o seu perfil sentimental, que irremediavelmente vai traduzir em mensagens poéticas. Existe alguma espécie de recado constante na poesia de Gedeão? Ora bem, a poesia, por muito que se tente, nunca poderá ser objetiva, de maneira que tais recados, se existirem, possam ser similares ou às vezes até contraditórios, porque um poeta é a pessoa com mil e uma auras. E se hoje diz que o mundo é uma bola de algodão doce, amanhã poderá dizer, sei lá, que é o pecado corporizado. Aliás, ser poeta é gozar desta mesma liberdade. Mas acho que sim, há elementos comuns, elementos muito António Gedeão, como uma linguagem simples, mas emotiva, quase sempre carregada de uma sensibilidade inteligente, a apelar, pois claro, para os valores humanistas. Se tem algum ideal de escrita? Talvez. Sempre quis que a minha poesia fundisse meios de expressão tradicionais com uma visão moderna do mundo, que apelasse à solidariedade, denunciasse algum sofrimento e a própria solidão humana. Lembro-me de ouvir uma vez um comentário à minha escrita que me deliciou. Dizia que a minha poesia deixa transparecer um compromisso direto, imediato e espontâneo com o drama social do homem e o segredo do mundo, porque me ergo num protesto dentro de substância vital e dei por mim a pensar, pois sou eu mesmo, António Gedeão. Tomando a sua pergunta, acho que não existe então mensagem especial, mas sim um sujeito singular. Existe então uma tentativa de apelo a valores humanistas. Quando no poema das coisas se refere ao amor dos homens, é nesse sentido que surge? Evidentemente que sim. Aliás, o poema das coisas é um dos melhores exemplos disso. A imaterialidade dos sentimentos e a importância do seu conceber e conservar, essencialmente. Quanto ao referido anteriormente sujeito singular, suspeito que seja de curiosidade geral saber até que ponto se difere ao se assemelha ao próprio Rómulo de Carvalho. O que nos pode dizer acerca disso? Bem, a única coisa que posso dizer é que cada um destes sujeitos que sou nunca poderia de todo ser independente face ao outro.
A bem dizer, acredito que seja o refúgio, o complemento, mas mais que isso não sei, porque sou ambos e não consigo imparcializar e extrospecionar. Nem ninguém consegue, é uma fraqueza humana. Fala-nos em fraqueza humana, mas é reconhecida a nível nacional como o homem de armas em risco na afirmação do conhecimento. Como é ver assinalado o dia do seu aniversário como o Dia Nacional da Cultura Científica? É claro que me sinto muito honrado. Nem poderia ser de outra forma, até porque é uma marca que me irá perpetuar de alguma maneira. Ainda mais agora que não vou mesmo para novo e que gostava de ficar na lembrança ou pedir ainda mais no coração de alguns. Rómulo de Carvalho tem medo da morte? Não, não. Tem pena, isso tem, porque todos morremos antes de termos nascido completamente. Mas Rómulo pensa na conservação da matéria e numa vida seguinte poderá ter o gosto, no mínimo, de ser um muso. Este ano. O Deus já conseguiu realmente fazer muita coisa. E quando vier a morte, é certo que vai continuar a sonhar. Muito obrigada, António Gideão. É com estas palavras que guardamos o encontro de hoje e a nosso pedido com a leitura de um poema próprio, Vidro Côncavo, e no movimento perpétuo. Tenho sofrido poesia, como quem anda no mar. Um enjoo, uma agonia, saber a sal maresia, vidro côncavo a boiar. Dói esta corda vibrante, a corda que o barco prende a frear gola do cais. Se uma onda que a levante, vem logo outra que a destende. Não tem descanso, jamais.